Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Elias, Elias Alves, aqui da cidade de Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Estou aqui gravando esse vídeo e quero agradecer a missionária Cacilda. Através dela, nós passamos aqui a informar sobre a obra missionária no Vale do Jequitinhonha, em norte de Minas, que é o trabalho que nós fazemos aqui, um trabalho missionário, levando a palavra de Deus nessa região muito carente, um povo muito sofrido. Creio que os irmãos, aí já têm ouvido falar do Vale do Jequitinhonha. Se você não ouviu ainda, só pesquisar na internet e ver exatamente a realidade aqui do nosso povo e da nossa região. Estamos aqui fazendo a obra missionária. Viemos para aqui no ano de 2012. Então são 8 anos que nós estamos aqui nessa região. Deus tem nos abençoado, né? Deixamos a cidade grande, deixamos emprego, deixamos tudo para atender um chamado de Deus. O Senhor nos chamou e nós tivemos que sair. Morava na cidade de Nanuque, Minas Gerais, uma cidade com 40 mil habitantes, e vim morar numa cidade de 5 mil habitantes, deixando família, parentes, deixando tudo para servir a Deus. Então, nós estamos aqui fazendo essa obra, aqui no Vale do Jequitinhonha, em norte de Minas Gerais. Nós temos aqui a sede, na cidade de Cachoeira de Pajeú, e temos as congregações, no município de Santa Cruz de Salinas, norte de Minas. Temos trabalho em algumas comunidades, lugares carentes que não tem igreja nenhuma. Temos um povoado chamado Retiro da Saudade. Lá só tem a Igreja Católica. E nós abrimos lá um trabalho. E lá nós já batizamos 10 irmãos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então são lugares difíceis, que não tem nenhuma igreja evangélica. Mas Deus tem nos levado a esses lugares exatamente para estar anunciando o Evangelho de Jesus. Quero agradecer aos irmãos, principalmente a missionária Cacilda, pela intercessão. A todos vocês que são intercessores, que têm intercedido pela obra missionária, pelos trabalhos missionários. Às vezes missionários que vocês nem conhecem, não sabem onde estão, Mas através da intercessão, o Senhor Jesus, Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado. Certo? E nós precisamos de um suporte nas orações. Então, você que vai ver esse vídeo, você que está tendo esse contato, está tendo conhecimento, eu sei que você já ora pela obra missionária, mas adota aqui a minha família nas vossas orações. Lembra aqui do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Lembra aqui dessa região. Vale do Jequitinhonha, estamos no município de Cachoeira de Pajeú. A minha residência é aqui, em Cachoeira de Pajeú. Porém, eu me desloco muito para estar atendendo essas regiões. Norte de Minas. Nós temos trabalho em Água Boa, distrito de Santa Cruz de Salinas. É um povoado pequeno que tem cerca de praticamente umas 500 pessoas, 700 pessoas. Temos uma congregação. Temos trabalho também na cidade de Santa Cruz de Salinas, é uma cidade pequena também, cerca de 3 mil habitantes. Temos também lá no Retiro da Saudade, que é uma comunidade pequena, também deve ter uns 200 a 300 habitantes. Nós temos lá um trabalho. E atendemos, nos sítios, nas fazendas. Aonde o Senhor nos enviar, nós temos ido, Nós temos
falado do amor de Cristo. Temos um programa no rádio, aqui na cidade, né? A rádio local da cidade, que é transmitido pela internet, certo? Nós transmitimos esse programa pela web rádio e às vezes transmitimos também as nossas lives pelo Facebook, certo? Missionária Cacilda, que tem acompanhado esse trabalho, ela tem visto de perto a nossa luta, o nosso esforço de alcançar vidas para o reino de Deus. Não tem sido fácil. A nossa região, ela é muito católica, muito idólatra, muita idolatria, né? Aqui era um local onde havia muito centro de macumba também. Então, a gente veio para aqui para atender um chamado de Deus. No começo foi muito difícil, até nós adaptarmos, porque às vezes tinha noite que a gente estava em casa e o telefone tocava para sair de casa para ir em algum local, atender algum chamado, expulsar demônio, família sofrendo, e assim a gente, né, sempre fazendo esse trabalho, né? Graças a Deus, muitas vidas já foram libertas, pessoas que estavam escravizadas no alcoolismo, em drogas, outros, né, que estavam escravos mesmo de Satanás, né? Pessoas que levaram até um certo tempo para ficar libertas, mas hoje, graças a Deus, estão libertas. Mas a nossa luta é constante. A nossa luta é uma luta constante, estamos aqui fazendo essa obra e assim a gente tem visto mesmo o agir de Deus, trabalhar de Deus. E eu quero, irmãos, trazer uma palavra que se encontra em João no capítulo 4, a partir do versículo 31. Esse texto aqui fala sobre a ceifa e os ceifeiros, né? A ceifa e os ceifeiros. Sabemos que a ceifa é exatamente a colheita. Quando se fala de colheita, está falando de colheita de almas, pregação do evangelho. Então veja bem, entretanto seus discípulos, versículo 31, São João 4, né, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, versículo 31. Entretanto seus discípulos rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajuda fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhes que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Meus irmãos, aqui temos essa palavra, né, do Senhor Jesus falando a respeito da ceifa, certo? Porque Jesus estava ali na cidade de Sicar. O texto nos fala que Jesus ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Só que Jesus fez um trajeto diferente. Qual foi o trajeto que Jesus fez? O versículo 4 diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? Exatamente para que ali o Senhor Jesus pudesse ter um encontro com a mulher samaritana e depois com os moradores daquela cidade.
porque a mulher tinha ido ao poço de Jacó buscar água. A Bíblia diz que era quase a hora sexta, ou quase meio-dia, Jesus estava com fome. Os discípulos foram na cidade comprar comida, e quando os discípulos retornam, trazendo, né, a comida, Jesus estava ali conversando com aquela mulher. Observe que a mulher era samaritana, Jesus era judeu. Os judeus não comunicavam com os samaritanos, mas Jesus veio para quebrar toda barreira, todo preconceito, né, a barreira tanto religiosa, né, também como a barreira dos preconceitos, né? Porque havia um preconceito de um homem conversar com uma mulher. Aquela mulher, nós podemos observar que Jesus revelou a vida íntima dela, que ela havia tido 5 maridos e agora estava com um marido que não era dela, né? Então, a vida conjugal dela não era uma vida correta. A vida conjugal dela não era uma vida correta. Alguns chegam a dizer que ela veio apanhar água naquele horário, um horário impróprio, que meio-dia, né? Para ela não ser perturbada, né? Ou ela procurando, achando ela que chegasse ali, não ia ter ninguém. Mas ela, para a surpresa dela, quando ela chega lá no poço, quem está lá? Um judeu. E quem era esse judeu? Ela não sabia quem ele era. Ela sabia apenas que ele era judeu. Mas depois ela descobriu, naquele diálogo que ela teve com Jesus, que Jesus era o Cristo, o Messias. Entendeu? Então ela teve essa oportunidade de estar frente a frente com o Messias. E outra coisa, não foi só de estar frente a frente com o Messias, foi do Messias, o Jesus, né, poder dar a oportunidade àquela mulher de adoração, de ser uma adoradora, e também dela poder, né, ter a sua vida transformada, a sua vida mudada. Então, quando Jesus revela a vida íntima daquela mulher, o que acontece? A Bíblia diz que ela foi na cidade, chamar os moradores da cidade para vir ter com Jesus. É interessante, irmãos, que aqui, né, o versículo 31, quando os discípulos chegam, e eles sabendo que Jesus estava com fome, porque o texto aqui, o versículo anterior, disse aqui, ó, os discípulos tinham ido à cidade, o versículo 8, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, certo? A Bíblia diz que Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Aí os discípulos foram comprar comida, traz a comida. Quando os discípulos chegam com a comida, aí Jesus já estava anunciando a palavra para aquela mulher, certo? E os discípulos chegam a oferecer a Jesus a comida, mas Jesus disse para eles, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos não entenderam. E eles perguntaram um para o outro, será que alguém trouxe comida? Certo? Trouxe porventura alguém de comer? Aí Jesus disse para eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus, ele deixa para nós o maior exemplo de missões. O maior exemplo. O que é missões? Missões, irmãos, é pregar o evangelho. Todos nós somos um missionário. Existe aquele missionário que está no campo, aquele que sai para ir para outras regiões, para outras cidades, para outros países, mas também